Bem, o livro do Apocalipse na verdade, uma revelação de Jesus Cristo para mostrar o que há de acontecer nos últimos dias. Quando nós usamos o termo Apocalipse, falamos do Apocalipse, é comum as pessoas estremecerem a um certo temor, medo, porque associou-se Apocalipse à catástrofe, a situações de desastres, desastrosas. Porém, nada mais é o Apocalipse uma revelação, algo que se descortinou, um véu que se abriu, algo que estava encoberto e que de repente está nu e patente diante dos olhos. De forma que o Senhor Jesus Cristo mesmo é o autor do Apocalipse. Na verdade, o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, ele, por ocasião de sua prisão, ali no seu exílio na ilha de Patmos, uma ilha onde se colocava os prisioneiros, que era uma forma de isolá-los do mundo, ali ele estando, o próprio Jesus se revela a ele e notifica a ele o livro do Apocalipse, trazendo assim uma revelação, e esta revelação é da parte de Jesus, para mostrar o que no final dos tempos estaria a acontecer. O que é muito próprio para este momento, haja vista que todos os sinais culminam para uma realidade inegável: o fim está próximo. Porém, antes do fim se estabelecer, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Messias prometido, há de voltar para buscar a sua igreja amada, a sua igreja fiel, que venceu porque o sangue do Cordeiro já está sobre ela. João, na verdade, quando ele diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu quero que você compreenda isso, que quando João diz eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, este termo pode ser assim interpretado para você, traduzido para você, que João, na verdade, fez uma viagem ao futuro. João, quando ele em espírito é arrebatado, ele faz uma viagem ao futuro. E nessa viagem de futuro, ele vê coisas extraordinárias. A humanidade, ele vê o fim da história do planeta Terra. E isto, meu amigo, eu acredito que é interessante para você, haja vista que nós, seres humanos, temos começo, meio e fim. Nós temos um tempo que é o Cronos, o tempo que é contado, e contado infelizmente para a morte. E dentro desta realidade, eu creio que interessa muito a você compreender como se estabelece toda esta doutrina escatológica, este ensino dos últimos acontecimentos ou dos acontecimentos do final dos tempos. E dentro desta realidade, aqui nós encontramos uma leitura onde a palavra de Deus fala deste número 666, denominado o número da besta, e a Bíblia vai dizer que aquele que tem entendimento, calcule, o que tem sabedoria, pense sobre isso, esteja meditando sobre esta realidade, e é sobre isso que falaremos. Na verdade, o número 666, esse conjunto sequenciado de 6, 6, 6, é a trilogia do mal. Essa trilogia do mal, ela quer dizer totalmente algo interessante, que é o quê? Uma força que se une a outra força, soma-se a uma outra força e se torna uma trilogia do mal. Trilogia essa que será totalmente derrotada pelo Senhor Jesus Cristo no futuro.
e o futuro está bem próximo para isso, acontecerá o que já aconteceu um dia no passado. Pois, na verdade, a palavra de Deus ela vai nos mostrar que um dia no passado, lá no céu, Satanás se rebelou. Satanás se levanta contra Deus e ele perde esta batalha do céu. Ele é expulso do céu. Ele perde sua primeira batalha. A segunda batalha que ele perde é na cruz. Ali Jesus, ele vence o mal. Ali o Senhor Jesus Cristo, ele vence o pecado. Ele vence o grilhão da morte com sua ressurreição em seguida. Na verdade, nós encontramos uma sequência de derrotas do mal. Porém, ainda há um juízo, que é a terceira. E a Bíblia diz que o diabo e seus anjos serão lançados no inferno, juntamente com todos aqueles que se esquecem de Deus e que não amam a Deus. Porém, este ser derrotado, que a Bíblia chama de antiga serpente, de dragão, de diabo, ele, antes do fim, este dragão, ele tem estabelecido o caos, uma guerra, como está escrito em Apocalipse 12, 17. Lá diz que ele estabelece uma guerra contra os santos, contra o restante da semente da mulher. E dentro desta realidade, aonde ele empreende uma guerra, uma batalha para destruir aqueles que são a semente da mulher, aqueles que são os homens, aqueles que são os santos, a igreja amada do Senhor Jesus Cristo, ele, quando empreende isso, ele estabelece isso de uma maneira, trazendo caos sobre a terra, trazendo impacto emocional sobre os homens, trazendo doenças, enfermidades, prejuízos sobre os homens. Na verdade, ele tem trazido sobre a terra, sobre os homens ao longo da história, fome, desordem social, violência, pobreza, pandemias, injustiça, apostasia, morte. Toda esta realidade tem sido obras do mal, o caos estabelecido entre os homens ao longo dos séculos. Os homens, eles na verdade nos últimos tempos, somarão sobre tudo isso comportamentos nocivos. Os homens se tornarão enganadores, e isso já podemos ver, mentirosos, traidores, amantes de si mesmo, até a própria natureza, ela está gemendo. Então, eu quero que você saiba que ainda haverá, nos últimos tempos, e nós estamos vivendo já isso, é que haverá uma grande batalha pela fé, e isso por parte dos eleitos, pois tem sido um desafio manter a fé no coração, em meio a toda esta realidade que nós acabamos de falar. Na verdade, o mundo tem sido vitimado pela fome, que tem se espalhado em todos os continentes. Antes se falava de fome apenas na África, falava-se de fome em partes da América do Sul, mas hoje existe fome até nos países desenvolvidos. Nós temos visto esta realidade de desordem social estabelecida em toda parte do planeta. O mundo está vivendo uma grande desordem social. Os homens, eles têm perdido princípios morais. Os homens, eles têm se descaracterizado no que diz respeito à parte daquilo que é civilizado nos homens. Os homens têm se tornado amantes de si mesmo, não amam mais o próximo, não amam a Deus, colocam-se a si mesmo em prioridade. Na verdade, nós temos vendo os homens se tornando traidores, mentirosos. Toda esta é uma realidade de injustiça. E por que não falar agora dessa pandemia? Tudo isso que tem para que se estabeleça um governo mundial, para que se estabeleça
aquilo que será o governo do homem do pecado, do homem do mal.